Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para sermos usados pelo Espírito Santo, para levar uma palavra de conforto e uma direção diretamente do coração de Deus para a sua vida, assim como Deus tem nos dado. Estamos aqui eu, Adilson, pastor Sérgio. Muito prazer estar aqui mais uma vez na companhia do Senhor, sendo usados por Deus, né? Deus, para fazer a vontade do Pai. Amém. É maravilhoso, né, esse privilégio que Deus nos tem concedido, né, essa liberdade e essa oportunidade que Ele direcionou, né, no nosso coração de estarmos aí compartilhando da palavra de Deus, dessa obra maravilhosa, né, grandiosa de Deus, né, de salvação, de redenção para toda a humanidade. E queremos tratar esse assunto assim com bastante simplicidade, mas também com bastante profundidade, né, visto que é um assunto tão importante. E vimos que também a nossa geração, né, nós somos a igreja dessa geração, e essa geração ela está muito carente, né, da palavra de Deus, das verdades de Deus, muitos conflitos, muita teoria, né, e pouca fé, pouco amor, pouca compaixão e pouco entendimento também das coisas essenciais e vitais da fé. Amém? Então é isso que a gente queria tratar, né, juntamente aqui com o irmão Adilson e compartilhar com todos aqueles que nos assistem, né, essa palavra maravilhosa de Deus, né, para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, como o pastor pontuou bem aqui, essa geração que carece muito da palavra de Deus. Nós somos uma geração, nós somos a igreja dessa geração e carecemos muito, todos nós. Então esse intuito que está aqui é do coração de Deus para o seu coração. Medite nessa palavra, viva essa palavra, tempo da verdade. Vamos lá, a gente quer pontuar aqui o que o pastor mesmo já falou, um pouquinho mais sobre redenção, sobre a salvação, sobre Jesus, sobre como entrou o pecado, sobre como Jesus veio e nos trouxe a reconciliação com Deus através da sua obra na cruz. E a gente quer deixar, inicialmente, a gente vai discorrer aqui, no passar do vídeo aqui, algumas passagens. Como o pastor falou, é uma palavra simples, mas com muita eficácia. Está no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Podemos começar por essa, né? Sim. Romanos 5,17 fala assim: se pela ofensa de ofensa é pecado, então. Se pelo pecado de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa aqui já é uma palavra maravilhosa, ela já é um norte que mostra a direção de como as coisas começaram e que nós devemos seguir. Aqui, se você analisar, pelo pecado de um só, pelo pecado de Adão, mas qual foi esse pecado? O pecado de Adão foi em determinado momento ele resolver viver pela sua própria vontade, resolver caminhar no seu próprio caminho, assim como a palavra fala no livro de Isaías 53:6, que andávamos desgarrados como ovelha, todos nós andando no seu próprio caminho. Foi exatamente isso que Adão fez. Ele começou a andar e caminhar nos seus próprios caminhos. Então aqui a palavra ela já dá uma explicação de como tudo começou e também já nos dá um norte de como pode terminar para nós, desde que criamos, né? E assim como a morte e o pecado começou por um só, a vida também começa por um só, a saber, Jesus Cristo, desde que nós venhamos a crer, né, pastor? Sim, exatamente. Venhamos a crer, porque tudo se trata da fé, né? Nós convivemos, né, em meio a uma geração, né, que tem, principalmente aqui no Brasil, né, é um país tão dotado, né, de tanta fé, vamos dizer, né, tantas religiões, mas de tão pouco entendimento e conhecimento dos princípios básicos, né, do amor de Deus, da vontade de Deus, da verdade da palavra de Deus, né? E a gente queria pontuar algumas coisas aqui, né, nesse espaço de tempo que temos hoje aqui, para compartilhar com as pessoas que nos assistem, da importância de nós aprendermos mais da palavra de Deus, nós discorrer essa palavra que é tão importante, né? Como o irmão Adilson aqui citou, né, que Adão ele foi uma escolha, né? Deus colocou ele no jardim e deu ali todas as condições para ele viver em harmonia, em sincronia, né,
com o propósito de Deus, em comunhão com Deus, todos os dias tinha a visitação de Deus no paraíso, né? E Adão recebeu alguns privilégios maravilhosos, né? Mas ele cometeu uma ofensa, né? Ele cometeu um pecado, né? Que Deus havia o alertado, né? De que ele não comesse, né? Daquilo que Deus havia proibido, né? Que era o fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, né? Que era posso traduzir como a árvore da consciência, né? Se tornar consciente, né? Da maldade, do mal, né? Então, e foi bem isso que Adão cometeu, né? Então a palavra a palavra que nós utilizamos aqui é que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, por causa dessa escolha, por causa dessa desobediência, por causa desse ato, né, de desobediência, de rebelião, né, de Adão para com Deus, ele veio, né, a morte reinou por meio dele. A morte que se refere aqui, essa morte que a gente tem falado aqui, não só a morte física, que Adão passou a ser um ser mortal, né? Por isso ele teve que ser tirado do jardim, mas primeiramente, inicialmente, ele morreu espiritualmente. Ele saiu da condição natural, original da criação, né? Separou, né? Exatamente, ele teve uma separação, ele passou a ser, morreu espiritualmente, né? E o importante é uma coisa que sempre vamos relembrar aqui, toda a humanidade precisa se dar conta dessa questão, dessa verdade, é que a morte reinou por um só, ou seja, ela se originou por um só, por um ato, né, de desobediência de um homem. Por isso que, né, também a palavra fala lá em Romanos 12, né, que por um homem entrou o pecado no mundo, né, e com o pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, né? Então todos morrem em Adão, todos trazem a semelhança de Adão, todos vivem na mesma condição de Adão, né, na condição de separado de Deus e caído, né? O homem sofreu a queda, recebeu a maldição, né? Então isso é o que chamamos, né? Essa é daí que a morte reinou, né? Pela ofensa, por esse pecado, né? Mas também a palavra nos diz aqui que não só pela ofensa de um só a morte reinou por esse, né? Mas fala o seguinte: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, né? Reinarão em vida, né? Ou seja, em outras palavras, o que Adão ele errou, ele praticou, ele pecou, né? Falhou ali, né? Deus ele fez exatamente aquilo que ele nos prejudicou com isso, né? Prejudicou a humanidade, mas Deus ele agiu, né, com graça, com amor, com misericórdia, Com algo muito maior, né? com algo muito maior e melhor, né? E proporciona isso para toda a humanidade. Então, por isso que a palavra fala aqui, muito mais, quer dizer, é algo maior, é algo além, é muito maior, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça, porque a graça de Deus ela é muito abundante, né? Ou seja, nós todos recebemos a morte, isso é inevitável. Nascemos já, né? Recebemos, isso é Exatamente. inevitável, mas agora muito maior é o que recebemos de Deus quando cremos na obra do seu Filho. Exatamente. Agora, uma coisa importante a pontuar nessa questão é que, independente de alguém crer ou não, saber ou não, todos se encontram na condição de Adão, porque todos nascem em Adão, porque somos descendentes do primeiro homem. Somos humanos, né? Exatamente. A humanidade. Exatamente. Agora, mas ele fala aqui que muito mais os que recebem a abundância da graça, que daí se trata de uma questão de fé, né? E daí quando nós passamos a ter o conhecimento do amor de Deus, do amor provado de Deus, da bondade de Deus e da obra salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo, que aí é essa abundância da graça, né? Porque daí a palavra de Deus, nós vamos um pouquinho adiante, lá no livro de Efésios, capítulo 2, a palavra de Deus nos fala que pela graça somos salvos, né? Por meio da fé,
E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Não é por obras humanas Não para é, que ninguém se glorie, né? exatamente, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Deus fez em Jesus Cristo, pela nossa vida, pela minha vida. Ponto muito importante, ele já fez. Exatamente, já está feito, né? Por isso que quando Jesus estava lá na cruz, ele declarou algo irrevogável, né? Ele declarou o quê? Está consumado, né? Está feito, toda a dívida foi paga, né? Tudo foi feito. Uma obra completamente completa e perfeitamente perfeita, né? Então a redenção ela foi feita na cruz pelo sacrifício, pela morte sacrificial de Jesus Cristo. Ou seja, por causa do pecado de Adão, a morte reinou por ele. Ou seja, todos morrem por causa da consequência do pecado de Adão. Mas agora aqueles que recebem a fé e a abundância da graça em Jesus Cristo, que Deus nos dá em Jesus Cristo, reinam em vida. Reinam em vida. Porque Cristo, né, ele pagou, né, ou seja, ele morreu, porque era a condição do homem, né? Por causa do pecado de Adão, todo homem morre. Ele nasce, né, na condição de mortal e vai para a morte. Então Cristo ele vem exatamente para morrer a morte sacrificial, para realizar uma obra, né, obra perfeita, uma obra eterna, de uma salvação eterna, proporcionando para nós uma vida eterna, doando a nós uma vida eterna, né, e libertando nós da condição dessa vida, né, dessa vida mortal, dessa vida também espiritualmente falando, dessa vida separada de Deus. Temos agora uma comunhão com Deus por meio da fé. No ministério da reconciliação. Exatamente, pelo ministério do Espírito, né? Nós vivemos pela fé em Deus, temos comunhão com Deus, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, e podemos abundar, reinar em vida, né? Com essa abundante graça, né? Com esse dom da justiça, né? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, né? Agora é importante que é enfatizado aqui que é por um só, não existe outro, né? A redenção e o meio da salvação, o veículo da salvação foi Jesus Cristo, que Deus utilizou, enviou ele, né, para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo e trazer uma vida, né, que outrora foi perdida, outrora foi roubada, né, e agora foi cedida, né? Exatamente, agora nós podemos reinar em vida por meio, né, dessa fé, né, por meio deste, né, Jesus Cristo. Mas é muito importante isso que o senhor pontuou aqui agora, pastor, que é só por meio de Jesus, é por meio dele. Até ele mesmo fala no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. Ele é o caminho, não existe outro caminho. Ele é a verdade, somente ele é a verdade. E é somente através da obra dele que temos vida. Então não existe outro caminho. Se falarem de outro caminho para você, é mentira, foge desse caminho. O único caminho que te dá acesso a Deus é o Pai, é Jesus, aliás. Somente através de Jesus. Exatamente. E sobre isso que o senhor está pontuando, até tem uma outra palavra aqui que vai casar perfeito, que também está no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 e 24. Olha só essa palavra. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos nós somos descendentes humanamente de Adão. Exatamente. Somos descendentes do pecado que ele cometeu lá, querendo viver pela sua própria vontade. Então, todos nós herdamos essa maldição, herdamos esse pecado e já nascemos nesse pecado. E carecemos da glória de Deus, carecemos da graça dele. Mas nós, aqueles que aceitam, e espero que em nome de Jesus os que estejam assistindo, que não aceitaram ainda, venham a aceitar também, os que aceitam são justificados gratuitamente. Aí a palavra que o pastor usou lá no livro de Efésios 2, por sua graça. Nós somos justificados pela graça dele, é pela graça dele que nós somos salvos. É pela graça, é pelo amor dele que nós recebemos a salvação. E olha, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Novamente é pontuado na palavra. É somente através de Cristo Jesus. A redenção, a obra salvadora, é pela graça de Deus que somos salvos. É pela obra que Cristo já fez. Você não precisa esperar que Deus faça algo para te dar a salvação, né? Ele já fez.
É só a gente tomar posse dessa graça, Exatamente. tomar posse dessa redenção, puxar para nós isso e dizer, Pai, eu aceito. Eu quero essa reconciliação. Eu quero sair dessa maldição do pecado e ir para a vida, sair da morte para a vida. Ele vai dar essa vida para você. Bom, e toda essa obra que ele fez é exatamente para isso. É exatamente isso o intuito de Deus, é dar a vida, né? É tirar nós como humanos que estávamos presos na maldição da morte e trazer a gente para a vida. E os que aceitam e querem reinarão em vida com Cristo Jesus, né? Exatamente. E tudo é uma questão de fé, né, irmão Adilson? Porque essa obra perfeita, essa obra completa, ela já foi consumada, já foi realizada, né? Pronto. O preço já foi pago, né? E o mais interessante é que a gente lendo a palavra, a gente percebe, né? E a gente sabe disso, né? Por experiência, e a palavra de Deus fala então aqui, porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Exatamente como o irmão Adilson aqui pontuou, né? Porque todos descendemos, né, do primeiro homem, do Adão, que sofreu a queda, né? Foi separado de Deus, destituído da glória de Deus, né? Tirado, né, da presença de Deus, separado de Deus, mas agora sendo justificado gratuitamente, né, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, então há uma redenção, há uma salvação, há um caminho de volta, há um caminho, né, de uma vida onde a gente pode reinar em vida, onde a gente pode gozar de uma vida plena, de uma vida de comunhão, de uma vida que realmente supre todas as necessidades, as demandas existenciais da humanidade. Agora, uma coisa muito importante, que a própria palavra fala aqui, que o destituídos da glória de Deus, ou carecem, né, da outra tradução vai dizer carecem da glória de Deus, ou seja, precisam. O homem vive correndo atrás de tantas coisas, buscando tantos anseios da vida, tantos desejos, né, tantos sonhos, e tanta felicidade em busca de tantas coisas, mas essas coisas não entram dentro da vida, né, não mudam a vida. As coisas vão estar pelo lado de fora, mas as coisas de Deus, ela entra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E muda a nossa vida. E muda a nossa vida, exatamente, irmão Adilson. Então, é uma obra maravilhosa, é uma redenção. Estamos falando aqui de uma coisa que é muito importante, porque se trata de uma salvação e uma redenção eterna. Não é uma questão somente para essa vida, para esse tempo, né? Não é uma coisa momentânea também. Exatamente, Né? e eterna. até para essa geração, a nossa geração, que tem sido aí tão atacada, tão influenciada, tão amedrontada, né, sendo vítima aí de tanto medo, né, dos acontecimentos, dos problemas mundiais aí, há uma segurança em Deus, há um lugar em Deus onde a gente pode estar seguro, né, como diz a palavra lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, habita, né, no esconderijo de Deus, no lugar secreto de Deus, porque é pela fé, né, a sombra do Onipotente descansará. A gente descansa, o descanso está em Deus. O descanso não está, eu tenho que trabalhar para ganhar muito dinheiro e quando eu venho para casa eu vou descansar. Eu tenho meu descanso ali, ou o meu descanso é fazer o que eu gosto. Não, meu descanso está em Deus, a minha vida está em Deus, porque eu fui originado em Deus. E quando eu recorro a Deus, e quando eu entendo que estamos carentes da glória de Deus, estamos separados de Deus, precisamos voltar para Deus, esse é o ponto, esse é o assunto que estamos aqui tratando e que queremos aqui que você, né, que nos assiste aí, possa entender e perceber que Deus, ele te quer perto e não longe, né? Exatamente. Deus quer você na presença dele, não separado dele. Então ele está te chamando de volta, ele está te convidando para voltar. O caminho está aberto, né? A porta foi aberta. Quando Jesus consumou a obra, ele estava lá no Calvário, né? Quando ele disse está consumado, a palavra de Deus fala que o véu do templo, que significava lá a separação entre Deus e o homem, ele se rasgou. O véu se rasgou de alto a baixo, né? Então quer dizer o quê? Que o tempo da separação acabou. Só que, porém, também a palavra fala lá em Coríntios que, no caso, né, do povo de Israel, se referindo lá, quando eles se converterem ao Senhor, o véu será tirado, o véu do coração. Então, ou seja, da parte de Deus, o véu de Deus ali que separava o homem, que era o pecado, né, separava o homem e Deus,
Jesus já tirou o pecado. Então, quer dizer, o tempo da separação acabou, agora é o tempo da reconciliação. Até tem uma palavra no livro de Hebreus que Jesus é o novo e vivo caminho. Jesus, Exatamente. a obra de Jesus, ele nos permite entrar por esse novo e vivo Esse caminho. acesso, Quem né? que é esse novo e vivo caminho? É Jesus. Exatamente. Ele mesmo é o próprio caminho para nós chegarmos a Deus e termos isso que o pastor está pontuando aqui, essa aproximação novamente. Isso. Deus não quer ninguém afastado, Deus não quer ninguém na opressão, na depressão. Essa palavra é para você que tem ansiedade, você que anda com medo, você que não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Deus não te criou, Deus não fez você para ser uma pessoa, para viver atormentada, né? Deus nos fez para sermos filhos dele. E como que nos tornamos filhos dele? Basta você crer em Jesus. Basta você crer no que já foi feito e receber o que ele já nos deu. Ele já nos deu. Você não precisa batalhar, trabalhar, correr por causa disso. Você precisa simplesmente acalmar seu coração, receber Jesus Cristo na sua vida, receber a palavra e buscar viver em Deus. É verdade. tudo que ele tem pra nós. E isso é maravilhoso, né, irmão Adilson? Porque assim, foi um alto preço, né, que foi pago, né? A palavra de Deus fala que não foi com preço de coisas corruptíveis, né, como a prata e o ouro, né, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou seja, daquela vida separada de Deus, né, vazia sem Deus, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Então, ou seja, foi com coisas eternas, custou o sangue, a vida do próprio Filho de Deus, do único Filho de Deus, para nos comprar, para nos religar novamente com Deus, para reconciliar. viver, exatamente, para termos agora o privilégio de reinar em vida, viver em Deus, e também não só pensar nas perspectivas dessa vida aqui, porque aí Deus já pensou um pouco bem além, né? Deus pensou na eternidade, né? Então ele proporcionou o quê? A vida eterna, né? Então vou mencionar até o que a palavra, né, chave do Novo Testamento aqui, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, Deus enviou Jesus para te dar a vida eterna, para você ter a vida eterna, nós termos a vida eterna. Então não é somente para essa vida, não é somente reinar. Reinamos em vida, sim, pela fé em Jesus, vencemos, somos abençoados, gozamos, somos abençoados, mas temos a vida eterna, né? A eternidade. E o ponto dessa palavra que o Senhor deu de João 3,16 é o que você precisa fazer nisso, o que ele mandou você fazer nisso. Ele não mandou você conquistar algo, não. Todo aquele que nele crê. É uma coisa simples. Se trata de mas só fé, que né? é uma coisa simples, porém poderosa demais. Você tem que crer do seu coração. Eu creio no que Jesus fez para mim. Aleluia. Eu creio na obra dele para minha vida. Glória a Deus. Quando você colocar isso no seu coração e aplicar isso na sua vida, irmão, irmã, isso vai mudar a sua vida. É para mudar a sua vida. Por isso que Jesus morreu na cruz. É para te dar a vida, aliás, né? Nem temos vida sem ele, né? É verdade. E é isso aí, irmão Adilson. É muito maravilhoso, né? É muito ampla a obra redentora de Deus. Ela abrange não teríamos vários tempo sentidos, suficiente, né? aqui, né, para falar sobre isso. Então nós temos apenas enfatizado aqui essa questão, né? Se você que está aí nos assistindo, né? Você tem andado, né, por caminho solitário, por caminho de dor, por caminho de morte. Existe um caminho para você, um caminho de vida, ele se chama Jesus Cristo. Ele te leva para Deus e você não precisa pagar por isso, você não precisa, ele não vai barganhar com você para isso, ele quer te dar isso. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, e tudo isso que já foi dado, não se deixe ser roubado, não se deixe ser enganado por esse tempo, por esse mundo, por esses acontecimentos. Jesus, ele é a vida abundante, ele é a verdadeira vida, ele é a própria vida. Então, o nosso desejo do nosso coração, né, que você que nos assiste aí, é que você possa ouvir com atenção e receber essa vida abundante que vem de Deus através de Jesus Cristo, não é isso, irmão Adilson? A gente não está aqui pregando uma religião para você, a gente não está aqui querendo tirar você do que você acredita ou levar você a acreditar a algo que seja uma religião, uma placa, não.
A gente está aqui para te falar de Jesus, do que ele já fez e da vida que ele quer te dar. Como o pastor falou, tem muitas pessoas que andam num caminho solitário, num caminho de dor, andam no sofrimento, no medo. Por quê? Porque a morte reina na sua vida. A descendência, você é um descendente direto de Adão. Nós somos, sem estarmos em Cristo Jesus, descendentes diretos de Adão. Porém, tem algo muito melhor para você, algo muito mais precioso, e é a vida que há em Cristo Jesus. Saia da morte e reine em vida com o nosso Senhor. É isso que ele quer para você. Então, até para complementar aqui, irmão, 1 Coríntios 15 fala assim, né, versículo 47, o primeiro homem da terra, se referindo a Adão, né, é terreno. O segundo homem, né, aquele que veio depois, né, o Senhor, se referindo a Jesus, ele é do céu. Então ele veio do céu, né, para redimir um povo que está aqui na terra. E esse povo inclui você, inclui a nós, né, que um dia aceitamos, né, essa graça, essa fé maravilhosa, essa obra, essa obra gloriosa, né, de salvação, né? Entendemos que foi pago um alto preço, né? Cremos nisso no nosso coração, né? E vivemos essa vida, né? Nesse amor de Deus, nessa comunhão, na presença de Deus, né? E é muito bom, né, irmão Adilson? E a gente finaliza por aqui, vamos fazer então uma oração, né? Para que o Espírito Santo possa então estar confirmando essa palavra no coração de todos que nos ouvem, nos assistem, em nome de Jesus, né? Abre o seu coração, irmão, abre o seu coração. Aleluia. Isso é algo que Deus está nos direcionando a fazer. Deus não está fazendo isso para exaltar homem Adilson, o homem pastor Sérgio. Deus está fazendo isso para que o nome dele seja exaltado e para que você conheça esse caminho, para que você saia do ambiente da morte, do medo, da tristeza. E você que já conhece esse caminho e ora pela sua família, e clama pela sua família, apresente isso para sua família. Leve até ele esses vídeos, leve até ele essa mensagem que não é nossa, é de Deus. Deus quer filhos. Deus quer filho. Você é um filho do Senhor. Aceite essa obra maravilhosa de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós oramos em nome de Jesus. E te louvamos, ó Deus, por essa obra, por esta graça, por esta abundante graça, por essa obra salvadora, redentora que nos deste, Senhor, que fizeste por nós, por amor a nós, Pai. E nessa oração, Pai, nós estendemos ela agora pela fé a todos que nos ouvem, que nos assistem, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, pelo seu poder alcançá-los, que o Senhor possa ministrar, o Senhor possa testificar pelo Teu Espírito Santo, Pai, esta palavra, esta verdade, em nome de Jesus, e que haja, Senhor, o poder salvador operando agora, Senhor, esteja operando sobre essa vida, sobre esse coração, meu Deus, que os olhos desse entendimento possam ser abertos, que esse coração, Pai, aleluia, possa, Senhor, receber, possa ser abraçado, possa ser alcançado por esta graça abundante, em nome de Jesus, ó Deus, e que essa vida agora não viva mais nessa condição de destituído da Tua glória, carente da Tua glória, mas que receba agora em nome de Jesus a Tua glória, que em nome de Jesus essa palavra seja confirmada neste coração, meu Pai. No nome de Jesus oramos, Pai, te pedindo e crendo, já te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus.